Olá! Nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade sobre relações entre seno e cosseno. Na questão 23, é solicitado para a gente verificar a relação fundamental para três números reais. Na letra A, o π sobre 3, na letra B, o π sobre 4 e na letra C, o 2π sobre 3. Essa é a relação fundamental da trigonometria, ou também a gente pode dizer que é a relação trigonométrica fundamental. O que ela diz, né? Que a medida do seno de um ângulo elevado ao quadrado mais a medida do cosseno deste mesmo ângulo elevado ao quadrado sempre vai resultar em 1. Então, vamos verificar isso para o valor de π sobre 3. Então, a gente precisa ver quanto é que é o seno de π sobre 3 e quanto é o cosseno de π sobre 3. Para isso, a gente pode utilizar a nossa circunferência trigonométrica. π sobre 3 está aqui. O seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1/2. Então, vou marcar aqui. O seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1/2. Então, vou utilizar esses valores, raiz de 3 sobre 2 e 1/2, aqui nessa relação. O seno ao quadrado vai ser raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, que é 1/2 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é 3. 2 vezes 2 é 4. Então, tá aqui. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado dá 3 quartos. Mais 1/2 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto, né? 3 mais 1, 4. E a gente mantém o mesmo denominador. 4 dividido por 4 é 1. Então, de fato, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de π sobre 3 deu o resultado 1. Na letra B, a gente tem π sobre 4. Então, o cosseno de π sobre 4 a gente precisa do seno de π sobre 4. Olhando na circunferência trigonométrica, π sobre 4 tem o cosseno raiz de 2 sobre 2 e o seno raiz de 2 sobre 2. Tudo igual aqui. Vou utilizar, então, a relação fundamental. O seno ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Vamos ver se isso dá 1. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. 2 vezes 2, 4. Aí aqui é a mesma coisa, né? Mais 2 quartos. 2 mais 2 dá 4. E 4 dividido por 4 dá 1. Então, de fato, o cosseno de π sobre 4 ao quadrado mais o seno de π sobre 4 ao quadrado dá como resultado 1. E a letra C, 2π sobre 3. Então, precisamos do seno de 2π sobre 3 e do cosseno de 2π sobre 3. Olhando na circunferência trigonométrica, o cosseno é menos 1/2 e o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é menos 1/2. Vou utilizar, então, a relação. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais menos 1/2 ao quadrado. Vamos ver quanto é que isso dá. Aqui, de novo, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3. 2 vezes 2 dá 4. Mais. Menos vezes menos, né? Porque isso aqui é elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, o resultado vai ser positivo. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. E aí tem que 3 mais 1 dá 4, e 4 dividido por 4 também dá 1. Questão 24. Sendo o cosseno de x igual a 3/5, com x no quarto quadrante, então vou botar aqui x está no quarto quadrante, determine o seno de x. Então, a gente vai utilizar a relação, né? O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x tem que dar 1. O seno ao quadrado é o que a gente tem que descobrir, então eu vou repetir ele. Seno ao quadrado de x. O cosseno ao quadrado de x, a gente tem a medida do x, né? Então, a gente sabe que o cosseno de x é 3/5. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser 3/5 vezes 3/5.
que é 9/25. Vou até fazer aqui no cantinho, ó. 3/5 ao quadrado é 9/25. Isso tem que dar 1. Então, vou pegar esse 9/25 e trazer para o lado direito, que a gente quer isolar o seno de x. Então, aqui vai ficar seno ao quadrado de x igual a 1 menos 9/25. Aí, aqui, a gente transforma esse 1, que é número inteiro, em fração, e vamos fazer a subtração dessas frações. Então, vai ficar aqui o seno ao quadrado de x e multiplica cruzado. 1 vezes 25 dá 25, menos 1 vezes 9 dá 9, sobre 1 vezes 25, que é 25. 25 menos 9 dá 16, sobre 25. Como aqui é o seno ao quadrado, eu vou tirar esse quadrado, transformando ele na operação inversa, que é a raiz quadrada, porque aqui é uma potência, né? O contrário da potência é a raiz. Então, vai ficar que o seno de x é igual a raiz quadrada de 16/25. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5. Só que aí não termina por aqui, né? Porque a gente sabe que esse x ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, o valor do seno é negativo. Então, essa resposta não pode ser 4/5, ela tem que ser menos 4/5. Então, vou botar aqui que o seno de x é menos 4/5. Se esse x estivesse no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, daí seria positivo, porque nesse caso o valor do seno é positivo. Mas ele está no quarto quadrante, que é aqui, e também se estivesse no terceiro quadrante também seria um valor negativo. Um número real alfa, que está entre 0 e 2π, então um número real da circunferência trigonométrica, pode satisfazer simultaneamente alfa igual a 1/3, o seno de alfa igual a 1/3 e o cosseno de alfa igual a 2/3. Bom, se puder satisfazer, vai verificar a relação fundamental da trigonometria. Se não puder satisfazer, a gente vai aplicar na relação trigonométrica e não vai dar 1. Vamos ver o que vai acontecer. O seno ao quadrado é 1/3 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado é 2/3 ao quadrado. Tá aqui. 1/3 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. 2/3 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. 1 nono mais 4 nonos é 5 nonos. Bom, 5 nonos é diferente de 1, né? Então, não verifica a relação fundamental da trigonometria. Portanto, não é possível que um ângulo alfa tenha seno 1/3 e cosseno 2/3. Questão 26. Se o seno de x é menos 12/13, então seno de x igual a menos 12/13, e esse x está no terceiro quadrante, então é para a gente determinar quem é o cosseno de x. Então, relação fundamental da trigonometria. O seno de x ao quadrado é menos 12/3 ao quadrado. Menos 12/13 ao quadrado. Falei errado. Mais o cosseno ao quadrado de x tem que dar 1. Menos 12/13 ao quadrado vai ser positivo, né? Menos vezes menos dá mais. 12 vezes 12 dá 144. 13 vezes 13 dá 169. E isso mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, a gente vai passar essa fração para a direita para isolar o cosseno de x. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 144 sobre 169. Vamos transformar esse 1 em fração e fazer essa subtração de frações. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 1 vezes 169, que é 169, menos 1 vezes 144, que é 144. Multiplica os denominadores, 1 vezes 169 é 169. Então, vai ficar aqui, cosseno ao quadrado de x é igual a 169 menos 144,
Peraí. 169 menos 144 dá 25. Sobre 169. Vamos tirar essa potência daqui e transformar ela em raiz. Então vai ficar o cosseno de x igual a raiz quadrada de 25 sobre 169. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 69, que é a mesma coisa que 5 sobre 13, 5 13avos. Mas esse x, ele está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante está aqui. E nesse caso, o cosseno é sempre negativo. Então, a nossa resposta final tem que ser que o cosseno de x é igual a menos 5 13avos. Questão 27, a última questão, pede para a gente calcular cossenos e senos, né? Da letra A até a letra E. Então, sabendo, claro, que o seno de 74 graus, ele é igual a aproximadamente 24 25avos. Tá aqui. Tá. Então, a gente vai utilizar a relação trigonométrica fundamental na letra A para descobrir o valor do cosseno. Então, o seno ao quadrado, 24 sobre 25 ao quadrado, mais o cosseno de 74 graus ao quadrado, tem que dar 1. 24 vezes 24 dá 576. 25 vezes 25 dá 625. E isso mais o cosseno ao quadrado de 74 graus é igual a 1. Então, a gente vai pegar o 575 e trazer ali para o lado direito para isolar o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de 74 é 1 menos 576 sobre 625. Aí, transforma esse 1 em fração e opera. 1 vezes 625 dá 625, menos 1 vezes 576, que dá 576. E multiplica os denominadores. 1 vezes 625, 625. Então, o cosseno ao quadrado de 74 graus é 625 menos 576 dá 49 sobre 625. Vou tirar a potência, transformar ela em raiz. Então, o cosseno de 74 graus vai ser a raiz quadrada de 49 por 625. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 49 sobre a raiz quadrada de 625, que é a mesma coisa que 7 sobre 25. Então, o cosseno de 74 graus, ele é 7/25avos. Tá aqui, primeira resposta. O seno de 16, de 16 graus, ele é o mesmo valor do cosseno de 74 graus. Isso é uma das relações que a gente viu lá no começo, quando estava estudando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. A gente viu que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta quando o alfa mais beta der 90 graus. Ou seja, quando os ângulos forem complementares, ou seja, quando a soma deles dá 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E é o que acontece aqui, olha só. 74 graus mais 16 graus dá 90 graus. Então, esses ângulos são complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, aqui o seno também é 7 sobre 25avos. Agora, o cosseno de 16 graus a gente vai ter que calcular. Não, a gente não vai ter que calcular também. Por quê? O cosseno de 16, ele é igual ao seno de 74, que foi dado no enunciado, né? Pela mesma relação, ó. O seno de um é igual ao cosseno do outro quando esse um e esse outro dão 90 graus a soma deles. Então, se o seno de 74 graus é 24/25avos, o cosseno de 16 graus também tem que ser 24/25avos. O seno de 254 graus. A gente também não precisa fazer um cálculo novo, porque olha só, 254 graus está mais ou menos por aqui, né? Este seno de 254 graus, que está aqui,
ele é simétrico ao seno de 16 graus. Não, desculpa. Ele é simétrico ao seno de 74 graus. Porque 74 graus está mais ou menos aqui em cima, né? Então, olha só, de 74 graus para 90 menos 74 graus. Faltam 16 graus. E de 254 graus para 270, então 270 menos 254, 16 também. Então, o 254 graus está aqui e o 74 graus está aqui. O seno de 74 graus é 24/25 avos. Aí o seno de 254 graus está aqui no terceiro quadrante, então ele vai ser negativo. Então, aqui é menos 24/25 avos, só que negativo, né? E para terminar, o cosseno de 164 graus, ele é simétrico ao cosseno de 16 graus. Por quê? Olha só, 164 graus está aqui, né? Mais ou menos. Então, veja bem, 180 menos 164 graus, faltam 16 graus aqui de diferença. 16 graus está aqui, então a diferença é a mesma. Então, eles são simétricos entre si. O cosseno de 16 graus, a gente calculou que é 24/25 avos. Então, aqui 24/25 avos. Aí, o de 164 graus, ele vai ser simétrico, só que vai ser negativo, porque está aqui no segundo quadrante. Então, aqui também é menos 24/25 avos. Se você não conseguiu pensar olhando para a circunferência trigonométrica e aplicou a relação fundamental em todos os outros casos, não tem problema, né? Mas você fez pelo caminho das pedras. Então, vale muito a pena ficar atento nessas relações de simetria que a gente tem na circunferência trigonométrica e em algumas outras relações um pouco mais antigas, que a gente já viu anteriormente, porque elas podem, às vezes, dar uma solução mais fácil para os problemas. Bons estudos para você e até mais. Tchau!